Olá pessoal, quem fala é Felipe Laismo. Hoje eu vou gravar um vídeo para ensinar como montar um questionário utilizando o Google Formulários. E vou mostrar alguns tipos de perguntas possíveis no Google Formulário, tá bom? Então para isso, o primeiro passo, acessar o Google Formulários. Para acessar, você vai abrir uma guia aí do seu Google Chrome, canto superior direito, você vai ter um botão de fazer o login. Se você não tem conta, você vai ter que criar. Se você já tem conta, você faz o login. Fazendo o login, no canto superior direito vai aparecer esses 9 pontinhos, você vai clicar e vai clicar no Google Drive, tá? Então a gente vai criar a partir do Google Drive para já ficar compartilhado na rede, na nuvem, né? Então, abri o Google Drive, aqui está meu Google Drive, você vai lá no canto superior esquerdo, vai clicar em novo, formulário Google. É possível que para você não apareça essa caixa de informação, tá? Falando que a pasta será compartilhada, porque essa pasta que eu estou criando, ela está compartilhada, então ele está me avisando, tá? Então vou criar e compartilhar, para você se não aparecer não tem problema. Então o primeiro passo que eu faço é personalizar o formulário, tá? Personalizar é escolher um título para o formulário, vou clicar aqui 2 vezes em formulário sem título, vou escolher um nome, vai se chamar avaliação. Opa! Digitei o nome do formulário, eu vou mudar o nome do arquivo também no canto superior esquerdo aqui, ó. Clicando uma vez ele já muda o nome para o nome do formulário. Eu vou aqui na parte, no canto superior direito, nessa paleta de cores, eu vou personalizar ele com as cores, tá? E para fazer essa personalização, eu vou escolher uma imagem. Eu posso escolher uma imagem das que estão disponíveis aqui no Google, ou eu posso fazer o upload de uma imagem que eu já criei. Nesse caso eu vou fazer o upload, tá? Clica aqui, fazer upload, vou procurar no meu computador e vou selecionar a imagem que eu quero. Selecionando a imagem, você faz o enquadramento e clica em concluído. Concluído, ele já vai carregar a imagem e vai personalizar seu formulário de acordo com a sua imagem. Eu recomendo você, se você quiser mudar a cor aqui no canto direito, né? Você tem o menu, vou mudar a cor para azul. Colocar um fundo mais escuro e eu posso mudar a fonte também. No caso, eu vou deixar essa fonte mesmo, tá? Fez a personalização do seu formulário, você fecha aqui e agora a gente vai fazer a configuração do seu formulário. Bem, esse meu formulário, ele é um formulário onde eu vou atribuir pontos às questões, tá? Então, é um formulário teste. Eu venho aqui no canto, na parte superior, nessa faixa branca, vou clicar em configurações. Tá? E eu vou habilitar esse primeiro campo aqui, ó, atribua pontuações, defina as respostas e dê feedback automaticamente. Eu vou habilitar essa opção. Tá? Habilitando essa opção, aparecem outras opções. Bem, liberação das notas, você pode deixar imediatamente após o envio, a pessoa respondeu o seu questionário, você já manda a pontuação da pessoa no e-mail que ela preencher, ou você pode deixar para enviar posteriormente, aqui, ó, depois da revisão manual. Ou seja, se o formulário depender de alguma revisão sua, né? Então, eu vou deixar como posteriormente. A pessoa que receber esse feedback, eu não vou permitir que ela veja quais são as perguntas erradas, nem as respostas corretas, tá bom? Só vou permitir que ela veja aqui quais são os valores das questões. Lembrando que as questões podem ter valores diferentes, valores de pontos, né? Então, vou deixar aqui, ó, valores como habilitado, perguntas e respostas desativadas. Pontuação padrão, ele fala aqui, ó, todas as perguntas que você criar, ele já vai atribuir 1 ponto para cada pergunta. Mas quando você for criar a pergunta, você pode digitar esse 1 ponto depois. Tá bom? Vou deixar como 1 ponto como padrão. Respostas. Gerenciar as respostas. Vou clicar para baixo aqui e vou deixar aqui, ó, coletar endereço de e-mail. Quem responder o formulário, ele já vai fazer a coleta do e-mail, tá? Enviar aos participantes uma cópia da resposta. Eu vou deixar desativado, tá? Você pode deixar ativado aqui se você quiser. Uma cópia da resposta, a pessoa recebe no e-mail, né, uma cópia da resposta que ela deu no seu formulário. Eu vou deixar desativado. Permitir a edição das respostas. Então, a pessoa envia e depois do envio ela pode editar as respostas. Eu vou deixar desativado. Login necessário. Limitar uma resposta por pessoa. Então, conforme uma avaliação, a pessoa só pode responder uma vez, tá? Se for, por exemplo,
o questionário de satisfação do cliente, você pode deixar para quantas vezes a pessoa quiser responder, né? Ou quantas vezes ela for atendida. Apresentação. Gerenciar como formulário e as respostas são apresentadas. Clico na setinha para baixo. Eu vou mostrar a barra de progresso. A barra de progresso, a pessoa vai ter noção de quantos por cento ela já respondeu do formulário. A parte de embaralhar a ordem da pergunta eu não vou deixar habilitado, porque nesse formulário ela não faz sentido. Mensagem de confirmação, eu posso criar uma mensagem de confirmação, nesse caso aqui ele já vem padrão, ó, sua resposta foi registrada, eu posso alterar essa mensagem, tá? Clicando aqui em editar, eu não vou editar. Após o envio, você tem a opção de mostrar link para enviar outra resposta, nesse caso aqui ele vai ficar desativado, porque a pessoa só pode responder uma vez. Ver o resumo dos resultados não é interessante, se é uma avaliação, porque a pessoa pode ver o resultado das outras pessoas através de gráfico de porcentagem, né? Vou deixar desativado também. E vou deixar desativado o salvamento automático, né? Então, conforme a pessoa vai respondendo, vai salvando automático. Não vou deixar habilitado. Depois, padrões, tá? Vou deixar aqui habilitado para coletar endereço de e-mail por padrão. Então, a pessoa ela tem que fazer o login para responder o formulário. Configuração padrão de perguntas. Ó, tornar todas as perguntas obrigatórias. Vou deixar todas as perguntas como obrigatórias, tá bom? Depois que configurar, aí a gente vai inserir as perguntas no formulário. Vem aqui na barra superior branca, clico aqui em perguntas e eu vou inserir as perguntas. Primeira pergunta, eu vou dividir o questionário em sessões, tá? Cada sessão vai ser um tema. Então a primeira pergunta vai ser o nome completo da pessoa, tá? Então, vou colocar aqui, clico. O Google Formulários, ele funciona como caixas de perguntas, tá? Onde cada caixa vai ser uma pergunta. Bem, na primeira caixa eu vou clicar aqui no título da pergunta e vou digitar qual que vai ser a pergunta. Nesse caso vai ser o nome completo da pessoa. E eu preenchendo a pergunta, ele pergunta assim, ó, qual que é o tipo de resposta que eu quero para essa pergunta? Aqui do lado direito, ó. Nesse caso, eu vou criar uma resposta curta, mas eu poderia colocar resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa, upload, escala linear, grade de múltipla escolha, grade de caixa de seleção, data e horário. Tá bom? Então, eu coloquei lá, resposta curta. Notem que, por padrão, a opção obrigatória já está habilitada. No canto, nessa caixa, no canto inferior esquerdo, aqui eu tenho aqui, ó, respostas corretas, eu posso clicar aqui. Atribuir um ponto diferente de 1. Por padrão eu deixei 1, tá? Mas eu posso atribuir um outro ponto. Nesse caso, conforme é nome completo, eu vou deixar 0 pontos, tá bom? E vou deixar concluído. Preenchi a primeira seção, que é a identificação da pessoa, eu vou adicionar uma nova seção, tá? A seção, ela tá aqui, ó. Os tipos de perguntas estão aqui, tá? Pergunta, importar pergunta, texto, imagem, vídeo e seção. Eu vou adicionar uma seção. Só para você entender como é que funciona a seção. Ó, minha recomendação, toda vez que você criar o formulário, tá? Toda a caixinha que você insere, você vem aqui no canto superior direito, você clica nesse olho que é visualizar o formulário. Para você entender como é que está sendo o formulário. Então, olha só. O meu formulário está com essa cara aqui por enquanto. Vou preencher aqui. Vou simular o preenchimento. Notem que eu tenho a barra de progresso aqui, né? Vem aqui em próxima. E daí seria a próxima seção, que seriam as perguntas, tá? Se o formulário estiver de ok, o que eu faço? Eu fecho essa guia e vou inserir as questões. Então, a primeira questão. Vou dar um título para a sessão. Então, o título da minha sessão vai ser questão 1. Para esse formulário, cada sessão vai ser uma pergunta, tá? Então, eu coloquei questão 1, tema A. A primeira pergunta que eu vou fazer vai ser uma pergunta aberta, onde eu tenho que escrever a minha resposta, tá? Uma questão dissertativa. Então, vem aqui no menu à direita, vou clicar nesse maisinho. Notem que ele insere uma caixa de pergunta aqui. E daí eu vou escrever minha pergunta, né? Então, notem que é uma pergunta de opinião. Qual a sua preferência de cor?
Tá? Então, para essa pergunta, eu venho aqui na caixa de respostas, né? Na opção de resposta, vou colocar resposta curta. A pessoa vai ter que escrever uma cor, tá? Eu poderia ter colocado aqui, por exemplo, múltipla escolha. Na parte de opção, eu colocar várias opções de cores e a pessoa vai ter que escolher uma cor das que estão disponíveis na resposta. Tá? Mas conforme a ideia é colocar uma questão aberta, eu venho aqui onde está múltipla escolha e coloco resposta curta. Tá bom? Para essa pergunta, eu vou atribuir um ponto para ela. Na caixa de pergunta, eu venho aqui no canto inferior esquerdo, clico em resposta correta. Vou colocar essa resposta vale um ponto. Tá? Eu posso adicionar um feedback para a pessoa, esse feedback é automático. Tá? Para a pergunta, eu posso escrever uma mensagem de acordo com a resposta da pessoa. Esse feedback ele vai receber lá na devolutiva do questionário. Nesse caso, eu não vou colocar, posso colocar só parabéns, por exemplo. Eu salvo o feedback. Tá? Eu vou clicar em concluído. E essa aqui é a minha primeira pergunta. Pergunta aberta. Vou para a segunda pergunta. Eu posso acrescentar aqui uma segunda pergunta, clicando em adicionar pergunta. Mas nesse caso, antes de adicionar pergunta, eu venho aqui e vou adicionar uma seção. Cada seção vai ser uma pergunta. Vou clicar aqui em seção. Vou dar um título para a seção. Questão 2. Tema B. E agora eu vou colocar uma pergunta de múltipla escolha. Eu venho aqui na opção de perguntas, vou clicar no mais, ele adiciona uma caixinha. E aí eu vou colocar a pergunta. Opa. Ó, nessa pergunta eu posso até atribuir, vou mudar a pergunta, vou colocar assim, ó, qual cor não é primária, por exemplo. Qual cor não é primária? Então notem que eu coloquei uma pergunta e selecionei algumas possíveis respostas, tá bom? Dentre essas, apenas uma vai ser uma resposta correta. Então, para configurar qual que vai ser a correta, eu venho aqui na caixa de pergunta, clico aqui em respostas corretas, e eu vou selecionar qual que aqui não é uma cor primária, no caso aqui, o verde. Tá? Notem que essa daqui vai ser a resposta certa para essa pergunta. E eu vou atribuir um ponto para essa pergunta. Quem responder amarelo vai ganhar um ponto. Clico em concluído, eu posso adicionar um feedback, tá? Posso colocar um feedback para a resposta incorreta e um para a resposta certa. Tá? No feedback, na resposta incorreta, você pode até adicionar um vídeo do YouTube com a explicação da pergunta, se for o caso. Você coloca o feedback e clica em salvar. Vou colocar só aqui como teste para você ver como é que fica. Teste e teste. Então, nota que ele coloca aqui, ó, feedback das respostas corretas. Se a pessoa responder correto, ele vai receber essa mensagem. Se ele responder incorreto, ele vai receber essa mensagem. Tá bom? Depois que preencheu a pergunta, a gente clica em concluído. E daí eu vou para a próxima pergunta. Lembrando que cada pergunta vai ser uma seção. Para ver como é que está ficando o meu formulário, eu vou lá no canto superior direito, clico em visualizar. Ele abre uma guia com formulário. Tá? Identificação da pessoa, e-mail e nome. Posso pedir outras informações, telefone, que você precisar. Clico em próxima. Primeira pergunta, você vai ter que responder. Você preencheu 2 de 3 páginas, barra de progresso. Clique em próxima. Qual cor não é primária? Daí você seleciona a sua opção. Essa pergunta aqui vale um ponto. Se o formulário estiver de acordo, você fecha a guia e continua editando. Tá bom? Então, para essa edição aqui, eu vou adicionar uma nova seção. Aqui, adicionar seção. Vou colocar lá, essa vai ser minha questão 3. Né? E agora eu vou te mostrar um tipo de pergunta quando você tem mais de uma resposta correta, tá bom? Então, você vem aqui no menu de perguntas, você clica no mais.
você vai colocar sua pergunta. Vou dar um exemplo aqui. Quais letras não colocar são vogais? Nesse caso, eu posso colocar aqui no tipo de resposta múltipla escolha, eu vou selecionar aqui caixa de seleção. Vai ter mais de uma opção de resposta. Clico na opção, eu apago, coloco a resposta que eu quero, né? Então, quando eu coloco lá, notem que ele já me dá outras opções, sugestões de resposta. Vou preencher de acordo com a sugestão, tá? Para indicar qual que é a resposta correta, canto inferior esquerdo, respostas corretas. Vou atribuir 2 pontos para essa resposta, vou clicar aqui. Então, quem acertar vai ganhar 2 pontos. Quais são as vogais? Aí eu vou indicar quais são as vocais, eu vou clicar. Tá? E o mesmo esquema, posso adicionar um feedback. Vou clicar em concluído, então notem que nessa opção eu tenho mais de uma resposta correta. Tudo bem? Vou clicar em concluído. Nesse caso, o critério de resposta correta é ou, tá? É uma resposta ou outra. Ele vai distribuir os pontos de acordo com o número de acertos que você tiver. Tá? Essa questão aqui ele não aceita, assim, por exemplo, essa questão só vai estar certa se a pessoa selecionar as duas. Não, ele vai considerar se a pessoa só chutou A, ela vai ganhar 1 ponto, se só selecionou o E, vai ganhar 1 ponto, se selecionar os dois, vai ganhar 2 pontos, tá bom? Então, concluído. E tem um outro tipo também para mais de uma pergunta. Por exemplo, verdadeiro ou falso. Olha só, vou selecionar aqui uma nova pergunta, vou adicionar, né? Vou colocar a mesma pergunta aqui. Quais letras são vogais? No tipo de resposta, eu vou colocar aqui, ó, grade de caixa de seleção, tá bom? Na linha, eu vou colocar as letras. Eu vou ter o A, B, C, D, E, F. Nas respostas, eu posso colocar aquelas perguntas no estilo verdadeiro ou falso. Nesse caso aqui, eu vou colocar como vogais e consoantes. Tudo bem? Então, vou olhar lá como é que ficou o meu formulário. Canto superior direito, vou visualizar. Vou pular aqui. Próxima. Questão 3. Então, ó, quais das letras são vogais? Múltipla escolha, você só escolhe uma opção. Caixa de seleção, você pode selecionar mais do que uma caixinha. Tá bom? E esse outro modelo de pergunta, você pode colocar como verdadeiro ou falso também. Daí ele vai selecionar mais de uma opção para verdadeiro ou para falso. Tudo bem? Nesse caso aqui, ó, nenhuma linha pode ficar vazia, tá? Todas as linhas têm que ser preenchidas. Então, se o formulário estiver te atendendo, você fecha e vai para um novo formulário. Aí agora eu vou mostrar mais um tipo de pergunta. Vou adicionar uma seção. Questão, deixa eu ver, 4, né? Questão 4. Tema D. E agora eu vou colocar uma pergunta de escala, tá? Vou vir aqui no menu adicionar pergunta. Uma pergunta de escala, por exemplo, qual que é o seu grau de satisfação de determinado assunto? Assim, preferência de cor, tá? Vou colocar preferência de cor. Vou te dar uma opção de cor, você vai me falar assim, se você gosta muito ou se você gosta pouco. Para gosto muito e gosto pouco, eu escolho uma escala, tá? Onde 1 pode ser gosto pouco e 5 gosto muito. Pode ser de 1 a 3, não necessariamente até 5. Coloco a pergunta na caixa de resposta. Eu clico aqui, ó, múltipla escolha, tá? Vou colocar as cores. Vamos colocar azul, vermelho, preto, amarelo. Então, essas são as informações que vão na linha da pergunta. E as informações que vão na coluna, eu posso colocar aqui, ó, 1 ponto. Eu coloco assim, não gosto. E eu vou criar uma escala
né, de gostar. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E o 5 vai ser eu gosto muito. Então, terminou de preencher, acho que deu para ter uma noção de como é que funcionaria essa grade de múltipla escolha. Eu vou lá no canto superior direito, visualizar, vou visualizar, né? Vou clicando em próximo, preenchendo e clicando em próximo para ver como é que ficou. Então, o que é a seção, gente? A seção é essa separação que eu vou clicando em próximo para ver o próximo passo, né? Eu vou separando as perguntas por tema. Se fosse tudo do próximo tema, eu poderia colocar uma pergunta debaixo da outra. Tudo bem? Então, vou clicar em próximo para ver como é que ficou a quinta seção. Então, ó, deixa eu voltar aqui na pergunta anterior. Ó. Olha só. Caixa de seleção. Eu posso selecionar duas opções para uma mesma linha. Tudo bem? Múltipla escolha. Eu posso selecionar apenas uma opção para cada linha. E ele fala aqui, ó, essa pergunta existe uma resposta por linha. Cada linha tem que ter uma indicação de resposta. Tá bom? Esse daqui é o tipo de pergunta escala. Então, vou voltar aqui uma última vez. Tá? Nesse formulário, eu só vou colocar esse tipo de pergunta. Vou clicar lá em visualizar. Tá? O nome é uma questão aberta. A gente vai escrever a resposta. Tá? Essa resposta precisa de validação de quem criou o formulário. Não tem como ser uma resposta automática. Até tem, mas o critério é um critério lógico e nem sempre dá certo a validação da resposta. Essa é uma pergunta aberta também, você tem que escrever a sua preferência. Questão 2 é uma pergunta múltipla escolha, você tem que selecionar, né? Você cria a pergunta e dá as opções de resposta para a pessoa, e daí você coloca um critério de validação, qual que seria a resposta correta. Essa questão 3, caixa de seleção. A pessoa pode selecionar mais de uma opção para cada pergunta. Tá? E você vai colocar lá quais das opções será a correta. Caixa de seleção em linhas e colunas. Tá? Você dá as opções das linhas e nas colunas você pode colocar a opção do que significa essa informação que está na linha. Caixa de seleção, você pode selecionar mais do que uma opção. Tá? Múltipla escolha, só poderia clicar, deixar habilitado apenas uma opção. Tá bom? E pergunta de escala, você pede alguma informação, no caso aqui a cor, né? E você vai pedir uma validação, né? Como se fosse uma pergunta de satisfação. A preferência, no caso, né? E vai numa escala de 1 até 5. Clicando em enviar, vou clicar aqui em enviar só para testar. Tá? Olha só, sua resposta foi registrada. Quando você envia, no seu formulário, na parte superior, nas respostas, notem que apareceu 1 aqui. Você clicando aqui, você pode ver a análise estatística do seu formulário, de quem respondeu. Tá? Notem que tem vários gráficos de barra. E se você, na parte superior direita, clicar nessa caixinha verde, né, você vai abrir uma planilha, que é o Google Sheet. Né? Ele vai fazer a integração do Google Formulários com o Google Sheet. Então, se você entende de Excel, você pode trabalhar essas informações do jeito que você achar melhor. Beleza? Bem, espero que tenha... importante, tá? Antes de encerrar, vou voltar aqui no formulário. Tá? Para você compartilhar esse formulário, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui no botão enviar. Tá? É importante, para você compartilhar o formulário com as pessoas, você em configuração, se você estiver usando o e-mail Workspace, que é uma conta paga do Google, você tem que desabilitar enviar esse formulário somente para pessoas que trabalham na mesma organização que você. Tudo bem? E para compartilhar esse formulário com alguém, você vem aqui no canto superior direito, enviar. Tá? Você pode digitar o e-mail da pessoa aqui, para que você quer enviar. Ou se você quer compartilhar esse e-mail para que várias pessoas respondam, pessoas que você não conheça, você vem aqui nessa opçãozinha aqui, ó, que é gerar link. Tá? Você vai clicar em URL curto, você vai clicar em copiar e vai compartilhar esse link com outras pessoas, via WhatsApp, e-mail, aonde você preferir. Tá bom? Bem, agora é isso. Espero que tenha entendido aí, que tenha ficado claro. Se tiver dúvida, coloca lá nos comentários do vídeo, tá? Que eu te auxilio. Espero que tenha gostado. Curte, compartilha e até um próximo vídeo. Valeu!